tarde, aqui Paulão na área para falar agora sobre o Word. Nós vamos bater um papo rápido, um resumo do que nós devemos estar estudando para o Microsoft Word, beleza? Ok? Lembrando que aqui, ó, menu arquivo, perfeito? Clicando lá em cima, nós temos a opção de novo, todas as opções que nos são oferecidas. Ctrl+O para novo, cuidado com as duas teclas de atalho que o Abrir nos fornece, lembra disso? Ok? O salvar, Ctrl+B, e assim sucessivamente. Isso nós já havíamos conversado em sala. Agora, sobre a questão de guias nós temos que tomar um cuidado um pouco diferente, né? Porque eu comentei com vocês que algumas guias aparecem mais nas provas. Como, por exemplo, a guia página inicial, a guia inserir, a guia design, layout, e etc. A nossa primeira ideia aqui é trabalhar com a página inicial. Antes de entrar em página inicial, me permita apenas um detalhe. Ó. Nós temos aqui algumas situações de texto trabalhadas, perfeito? Vou selecionar todas elas. Você sabe que para selecionar tudo é Ctrl+T. Vou dar um Ctrl+N para deixar negrito, por exemplo. Posso pintar. Não é isso? Posso pintar, posso mudar minha fonte, ok? Posso vir aqui, vou mudar minha fonte, como eu me desejo aqui, aumentar tamanho. Isso acontece bastante, principalmente quando você baixa conteúdo de internet. E quando você quer voltar, quando você quer retomar isso aí, por exemplo, poxa, Paulão, eu trouxe texto ali, não me interessava, eu posso simplesmente limpar a formatação. O que é limpar a formatação, gente? É isso aqui. É voltar ao padrão do texto do Word, que é calibre 11. Lembrando que para limpar a formatação, você vai pressionar Ctrl e barra de espaço, ok? Perfeito? Isso funciona. Ó, vou dar um exemplo aqui. Vou aumentar o tamanho desse texto, né? Vou pegar esse texto aqui, vou colocar em outra fonte, para nós termos uma segunda ideia, e outra cor, outra coloração. Vou pegar o terceiro texto, vou deixar do jeito que está e vou aumentar a fonte dele. Ó. Perfeito? Então, tenho 3 textos, vamos dizer assim, de formas diferentes, e preciso limpar essa formatação, voltar ao calibre. Mesmo processo. Perfeito? Pressiona Ctrl barra de espaço, você limpa a formatação, volta ao padrão. Uma segunda dica que eu te dou é a questão de espaçamento entre linhas, né? Ó, que é isso aqui, ó. O normal do Word seria o espaçamento simples, que nós temos que, para o espaçamento simples, seria a tecla Ctrl, ok? Mais 1. Esse é o espaçamento simples entre linhas. O espaçamento duplo entre linhas, Ctrl 2. E se você precisar de uma linha e meia, se você quiser uma linha e meia, você vai pressionar para mim Ctrl 5, que é para seguir normas da BNT. Opa, Ctrl 5. Então, por exemplo, ó, se eu der Ctrl 1, espaço simples, como você está vendo na projeção, Ctrl 2, o espaço duplo entre linhas, e Ctrl 5, uma linha e meia. Perfeito? Cuidado com essa dica aí. Outra dica também que eu aproveito agora nesse primeiro momento para a gente bater um papo, é a questão do seguinte, caixa alta e caixa baixa. Muitas vezes a gente acaba digitando um texto em caixa alta, outro texto em caixa baixa, enfim, dá essa situação. Nesse caso, você vai poder usar também teclas de atalho, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Ó. Você pode aumentar entre caixa alta e caixa baixa. Para isso, você vai usar a tecla Shift. Opa, voltando aqui. Shift mais F3. Sempre assim. Lembrando que é assim, ó. Se o texto estiver em caixa alta, como está aqui no meu exemplo, e se você pressionar Shift F3, olha o que vai acontecer. Ele passa todo ele para caixa baixa. Essa é a primeira situação. Segunda, se eu pressionar novamente o texto, ele estiver em caixa baixa e eu pressionar ele em Shift F3. Primeira letra em caixa alta. E se eu tiver com a primeira letra em caixa alta e eu pressionar Shift F3 novamente, todo o texto em caixa alta, perfeito? Então o Shift F3 ele faz essa rotação para a gente entre caixa baixa, a primeira letra em caixa alta e todo o seu texto em caixa alta. Então cuidado com essa situação, com essa outra tecla de atalho que nós temos aí, outra opção também, que tem caído bastante nas provas por aí, tá certo?
Entrando um pouquinho aqui, dando uma pincelada, lembrando sempre que a ideia é montar vídeos pequenos nesse primeiro, vídeos curtos nesse primeiro momento, para a gente poder começar a acompanhar o ritmo de estudo. Seguindo aqui, nós temos área de transferência, o grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, estilo e algumas teclas como localização, substituir. Vamos pegar aqui a área de transferência. Ó, se eu clicar aqui no modelo, selecionar essa palavra e der um Ctrl C, eu vou estar copiando a palavra modelo. Se depois eu selecionar a palavra documento e der um Ctrl C, vou estar selecionando a palavra documento. No terceiro momento, se eu der um Ctrl C, vou estar selecionando o texto, óbvio. Só que aí, quando eu der um Ctrl V, que é para colar, eu vou estar colando texto. Foi a última coisa que eu copiei. Como que eu posso fazer caso eu precise ter outras opções disso? Uma das situações legais é você abrir a área de transferência. Quando você abre a área de transferência, perceba aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C, perceba que apareceu aqui em cima, vou dar um Ctrl C em documento, perceba que apareceu lá em cima. Qual a vantagem que eu tenho quando eu estou com a área de transferência ativa? Eu posso clicar na palavra que eu quiser, na ordem que eu quiser. E aí eu posso colar quantas vezes eu quiser esse conteúdo. Isso é bastante interessante, isso ajuda bastante. Perfeito? Então a área de transferência serve para isso. Ela me permite abranger a situação para copiar e colar documento. Uma outra situação que cai bastante também nos concursos é o pincel, que é o Ctrl Shift C, tá aqui, ó. Ctrl Shift C para copiar formatação, Ctrl Shift V para colar a formatação. Então, eu vou alterar a formatação da palavra modelo. Ó, vou colocar aqui, vou colocar uma fonte Arial aqui. Perfeito. É nítido que eu tenho uma formatação diferente no texto, ok? O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso dar um clique no pincel e aí ele muda, ele copia só a formatação, não o texto. Então, ele vai copiar o quê? A cor, o tamanho, o tipo da fonte, esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na palavra modelo. E aí eu colei só a formatação. Aí você percebe que ele perdeu, o cursor voltou ao normal. Paulão, mas eu queria colar isso várias vezes, eu queria ter essa situação várias vezes. Perfeito. Volta no pincel e dá um clique duplo nele. Dá um clique duplo no pincel. Tá? Ó, ele fica ativo para quantas palavras você precisar. Então, você pode colar essa formatação que você copiou anteriormente várias vezes. Quando você quer cancelar, aperta um ESC e ele volta ao normal. E se você quiser limpar a formatação, Ctrl / espaço resolve isso para a gente. Perfeito? Nós temos aqui agora as opções de fonte, né? Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado e assim sucessivamente. Temos o famoso taxado aqui, que aparece muito em direito, né? Esse, ó, opção de taxado, tá? Nós temos uma situação que aparece bastante em provas hoje em dia, é a questão de sobrescrito e subscrito. Ó, eu vou fazer, veja bem, ali tem a tecla de atalho, vou passar para você aqui direitinho, ó. Vou começar pelo sobre, perfeito? Olha lá, sobrescrito, Ctrl Shift mais. Você vai pressionar Ctrl Shift mais, você faz o sobrescrito. Se você precisar fazer o subscrito, que está aqui anteriormente, aqui ó, Ctrl igual. Ctrl igual faz subscrito para gente. Perfeito? Ok? Aqui você vai encontrar as opções para aumentar e diminuir tamanho de fonte. Nada de anormal ali, nós já conversamos, né? Você pode aumentar, ó, ou diminuir como ele for interessante. A opção para alternar entre caixa alta e caixa baixa, lembrando que não é maiúsculo e minúsculo, tá? É caixa alta, caixa baixa, beleza? Ok? Perfeito? Aqui são os efeitos de fonte que você passa a ter, né? Então, eu tenho ali alguns efeitos de fonte que eu posso estar trabalhando, que ele me oferece. Aqui eu posso... esse aqui é o realçar, na verdade, né? Ele me dá algumas opções. Esse realçar é um grifa-texto. Ó, eu vou ali e marco em cima do que eu quero e ele marca o texto para mim. Perfeito? Perceba que eles fazem parte do grupo fonte, ou seja, os efeitos do grupo fonte são aplicados ao texto. E por fim, aqui eu tenho a cor. Posso alterar a cor do meu texto normal. Aqui em cima, esse botãozinho aqui de cima, ó, é limpar a formatação que eu acabei de te falar agora. Perfeito? Eu vou desfazer aqui, que eu quero o texto normal para poder mostrar outras situações para você. Então, para eu desfazer, você sabe que é Ctrl Z.
tá? Perfeito? E retomando, ó, aqui em cima, olha só, desfazer, tô aqui em cima, ó. Só para quem desfazer, Ctrl Z e refazer, Ctrl R. Perfeito? Ok? Aqui você tem algumas opções que podem ser mostradas em algumas situações. Aproveitando que eu vim para cá, já vou te dar uma outra dica que eu já também falei no vídeo do Windows, isso. Uma situação que pode ser útil para você quando você estiver trabalhando é o Ctrl F1. Porque o Ctrl F1 me oculta as guias ou me mostra as guias. O Ctrl F1 é legal, principalmente quando você precisa ler um texto, você precisa desse espaço de tela, que é bastante interessante, tá? Aqui nós temos o grupo de parágrafos, né? As opções que vão trabalhar em cima de parágrafo. E aí eu tenho os marcadores, eu posso escolher aqui o marcador que me for conveniente, né? Você tem as opções de marcação, que podem ser trabalhadas com número, letra, enfim, as opções são variadas ali, ok? A questão que eu vejo muito em provas é o seguinte, por exemplo, eu tenho 3 marcadores diferentes. Então o cara coloca assim no enunciado da prova para você, 3 marcadores diferentes. E aí ele cita o seguinte, olha, eu fiz uma nova seleção, então ele vai colocar no enunciado em que eu tenho o texto feito com parágrafos, e percebe-se que 3 parágrafos estão com marcadores e 2 não. E o que aconteceria caso eu fizesse uma seleção nova, como você está vendo aqui na minha tela, e clicasse novamente em marcador? O que aconteceria? Se eu colocaria marcador em todos, se eu vou tirar marcador de todos, sabe esse tipo de questão? Se vai dar erro porque um está com marcador e outro não, se vai inverter, essas coisas todas. Lembre-se de uma coisa, os efeitos são aplicados em cima da seleção. Então esquece o que foi antes. Olhe para esta seleção que está aqui na projeção. Esta seleção. Eu não estou falando do parágrafo modelo, ou do parágrafo texto, ou do parágrafo documento. Estou falando da seleção como um todo. Essa seleção recebeu algum efeito no seu total? Ela não recebeu. Então, quando eu clicar em qualquer botão de marcador, ele vai aplicar marcador normalmente. Ó, ele aplica normalmente o marcador. Ele não vai dar nenhum tipo de mensagem de erro para nós. Tá certo? Então, cuidado com essa questãozinha, com esse tipo de pergunta também, tá? Tem aqui as opções de marcador, eu vou estar removendo aqui pra gente, ok? Temos aqui as opções de recuo, que é o Tab, né? O Backspace você já sabe. Aqui para organizar. Aqui, para quem não lembra, é o mostrar tudo, Ctrl asterisco. Ele mostra os caracteres não imprimíveis, aquilo que você digitou e que não é impresso. Ó, vou dar um Tab aqui, vou digitar um Oi, vou dar algumas barras de espaço aqui, vou dar um Tab aqui novamente. E aí eu Ctrl asterisco ou clico aqui. Aí eu estarei vendo todos os caracteres que eu digitei e que não são impressos. Não, ou seja, não aparece na impressora, né? Quando eu dou um Tab não vai aparecer, a barra de espaços não aparece. Esse pi matemático, que é onde eu apertei Enter, onde eu pressionei Enter, então é fim de parágrafo, ele me indica isso. Ok? Perfeito? Vamos retomar aqui então, voltando. Vou desfazer aqui. Outra situação importante, os alinhamentos. Alinhamento à esquerda, Ctrl Q de queijo. Nunca se esqueça disso, por favor. Centralizado E. Alinhamento à direita, G de gato. Justificado, Ctrl J. Cuidado. Depois eu vou falar com você no próximo vídeo. A questão do justificado, ele está alinhado à hifenização, que está lá no layout, ok? Depois a gente fala sobre isso. Aqui eu tenho a opção de aumentar o espaçamento entre linhas, que nós já conversamos anteriormente, Ctrl 1, Ctrl 2, tal, direitinho. Aqui é a opção de cor. Posso trabalhar com sombreamento. Ao contrário do grupo fonte, onde o efeito é aplicado onde está o texto, o grupo parágrafo aplica efeito sobre a linha, sobre o parágrafo. Então, até isso é importante quando você está lendo o seu enunciado de concurso. Parágrafo e fonte. Perfeito? Essa guia estilo, ela é extremamente importante para esta guia chamada referência. Muitas pessoas vêm aqui na referência e clica aqui no sumário, ó, clica assim no sumário, o cara não fez nada, o cara não indicou nada, o aplicativo não sabe o que é, e ele não vai criar sumário algum, né? E você vai ter nenhuma entrada de sumário encontrada. Uma das finalidades da função do grupo estilo formatar o texto, mas também informar para o aplicativo o que aquilo representa. Então, por exemplo, ó,
Vou pegar aqui de uma forma um exemplo. Vou pegar aqui a palavra modelo, vou pôr como título, vou formatar como título. Claro que essa formatação você pode fazer do jeito que você quiser, existem outras opções de formatação também. Você pode criar outros estilos. Eu tenho a opção de criação de estilo, que eu não vou fazer nesse vídeo, porque aqui a ideia é um resumo rápido. Tá, aqui, tá ok? Então, título 2 e assim sucessivamente, ó. Ok? Tá lá. E aí, depois disso, então, eu posso voltar aqui em referências, ó, clicar em sumário, e ele criou o sumário para mim. Simples assim. A questão é, para eu trabalhar com essa guia onde eu tenho sumário, eu sou obrigado a aplicar estilo antes. Paulão, beleza, cara, mas e se eu mexer depois no texto? Tudo bem. Eu vou dar um Ctrl Enter, que é quebrar a página. Quebrar a página, para quem não sabe, ele joga o que tiver depois do cursor para a próxima página. Então, ó, Ctrl Enter, Ctrl Enter e assim por diante. Óbvio que você já está vendo aqui até aqui embaixo, ó, que agora eu já tenho 4 páginas no meu documento. Então, é claro que o meu sumário já não representa mais a originalidade. Eu posso clicar aqui no sumário, atualizar o índice inteiro, e ele atualiza a numeração de página para mim. Resolvido o meu problema. Então, acho que deu para a gente perceber de uma forma muito simples a função importante do grupo estilo, que ele vai afetar diretamente em outras situações mais à frente para nós. Ok? Depois eu tenho aqui localizar, que eu posso localizar aquilo que eu tenho de importante ali dentro. Você vai dar um Ctrl L para localizar. Ok? Substituir. Você vai pressionar Ctrl U para substituir. Perfeito? E o selecionar tudo, como eu já disse anteriormente, Ctrl T. Lembrando que o selecionar tudo no Windows é Ctrl A. Então, no Windows, selecionar tudo é Ctrl A. No Word é Ctrl T. Perfeito? Ok? Nesse primeiro momento. Bom, gente, essa primeira guia, que é uma das guias mais importantes para nós aqui, eu dei um resumo muito simples, muito rápido, mas para você que está estudando, você já tem um norte daquilo que é mais importante para você bater, ok? E depois, nos próximos vídeos, nós vamos ver o resto, o complemento do conteúdo. Um abraço, bons estudos e façam os exercícios.